Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar os nossos estudos do Evangelho no Lar. A gente está no capítulo 23, que é o capítulo das obsessões. Nós com certeza vamos conseguir finalizar hoje este capítulo. Vamos ver se a gente consegue passar para o capítulo 24, porque na semana passada a gente estudou até a questão 254.2. A gente vai agora para 254.3, tá bom? Antes de iniciar o estudo do Evangelho com vocês, os recadinhos de sempre. Então, peço para você, por favor, pause o vídeo, busca sentar, busca acalmar sua mente, leva sua mente a Deus, faz uma oração. Dessa forma você vai conseguir se conectar mais fácil à espiritualidade maior. Também sugiro que você faça uma respiração consciente ou até uma meditação um pouco antes, para que você consiga se acalmar e se conectar, tá bom? Também peço para você, se você quiser, deixar aí separado um copo de água, um copo de chá, porque no final do Evangelho, aí eu vou fazer a oração de encerramento e os nossos irmãos da luz vão fazer a fluidificação, a magnetização desta água, desse chá, desse líquido, né? Para que quando a gente tomar, esse líquido faça bem para nós. Então já deixe separadinho aí também, tá? E os recados de todos os vídeos aqui, né? Então a gente vai ter as playlists no canal. Então, se você quiser estudar qualquer obra de que eu já estou publicando aqui no canal, tem as playlists organizadas por autor, então só pesquisar lá que você vai encontrar os autores para estudar o livro junto comigo, tá? Se você puder, se você quiser, curta, compartilha, se inscreve no canal, dessa maneira o YouTube entende que o canal é relevante, que os vídeos são relevantes e espalha para mais pessoas, tá bom? Se tiver a opção do hypar agora, que parece que está começando a aparecer, se puder hypar o vídeo também ajuda, tá? E é isso aí, gente. Então vamos lá. Questão 254.3. A obsessão que se opõe a um médium obtém as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta um doente dizer ao seu médico: dai-me a saúde, vou me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário, né? Deixa eu reler a pergunta aqui que eu fiquei com uma dúvida aqui. A obsessão que se opõe a que o médium obtenha as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade da sua parte, entendi, né? Então, se tem um obsessor que está dificultando com que eu consiga receber aquela informação para transmitir, né? Isso é um sinal de indignidade. Então, achei muito interessante que o Espírito de Verdade vem nos falar aqui, né? Que não necessariamente, né? Pode realmente ter alguns. O processo obsessivo pode atrapalhar as informações chegarem, mas você vê que é o que ele vai comentar, que a gente já estava estudando, né? É só para pegar o link aqui, né? Da questão da afinidade, da sintonia, né? Que o processo obsessivo é uma sintonia entre o obsessor e o obsidiado, né? Então, o que ele vai falar? Então, não adianta. Se você não está, por exemplo, fazendo uma reforma íntima, então é aquela questão, você não está se tratando do problema. Que eu achei muito legal o exemplo dele. Não adianta chegar no médico, né? E vai dizer assim: ah, doutor, eu tô doente. Ele vai dizer: beleza, toma esse remédio. Não, esse remédio eu não quero. Então você vai continuar doente, né? Então, esse que é o ponto. Você está tendo essa obstrução, né? Então é analisar o que pode estar acontecendo. Pode realmente ser uma trama das trevas que quer dificultar o funcionamento do progresso, mas a gente sabe que Deus sempre vence e a luz sempre vence, né? Então, se aquele processo obsessivo, aquela comunicação não aconteceu de maneira desejada, aí é aquela coisa de pensar assim: será que tem um propósito maior? Ou será que eu estou fazendo a minha parte? Então, pegando aqui a metáfora, pô, será que eu estou sentindo essa dor aqui no braço? Pô, será que meu braço está doente? Ou será que alguma coisa externa eu bati sem perceber e que daqui a pouco vai sarar, né? Então, será que é alguma coisa que eu tenho que fazer para melhorar para essa dor ir embora? Para que esse processo obsessivo vá embora? Ou será que está acontecendo alguma coisa que eu não tenho controle, né? E, obviamente, que aí, com o trabalho mediúnico vai se desenvolvendo essa maturidade de conseguir identificar isso, né?
254.4. A privação de comunicar-se com certos espíritos seria, assim, sua punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Aí vai ter aqui uma nota de que, para ver o capítulo, né, a questão número 220, né, do capítulo Perda e Suspensão da Mediunidade. Aí eu fico até imaginando, porque dependendo do caso, se a mediunidade está sendo suspensa, porque você está em um processo obsessivo, né? Um dos motivos que pode acontecer, a gente sabe que tem outros fatores. E aí, provavelmente, pode ser que você abriu uma brecha, dando aqui um exemplo, né? De que você quer fama, você quer ser reconhecido, você quer. Entende? Vamos pensar no caso que você quer ganhar dinheiro com a espiritualidade. Aí isso é cortado, a gente já viu, a gente já estudou isso, para que não agrave-se os débitos, né, daquele médium que se desviou, né? E aí vai ser uma punição por quê? Porque ele não vai conseguir aquele intento dele, porque aí não tá vindo mais nada, né? Entende? É... Mas, de novo, como a gente já estudou lá atrás, se a mediunidade foi suspensa, aí é um alerta enorme de se entender assim, o que estava acontecendo que a mediunidade foi suspensa, né? Porque num cenário onde nós estamos, nós sabemos, com tanto trabalho a se fazer na seara do bem, tanto trabalho a se fazer na seara de Jesus, e aí se tem uma ferramenta e a mediunidade, né, desse médium, né, essa ferramenta, ele está trabalhando para o bem. Se essa mediunidade é suspensa, pô, levantar bem esse alerta. O que aconteceu? Porque nunca que Deus ia bloquear, ia dar ordem, ó, cancela a mediunidade desse médium. Se ele estiver trabalhando para o bem, para a luz. Muito pelo contrário, quer mais trabalhadores para ajudar ainda mais seus filhos e filhas, né? Então é aquele alerta. Claro que existe uma série de outros fatores. Você pode estar passando por uma situação às vezes difícil na tua família, por exemplo. E a mediunidade sabendo disso, a espiritualidade, desculpa, não a mediunidade, a espiritualidade sabendo disso, ela fala assim, ó, vamos bloquear a mediunidade, porque que dessa forma a pessoa vai passar por esse momento de prova, esse momento de dificuldade, sem ter essa carga adicional de mediunidade e tudo mais. E aí ela vai ter mais força para enfrentar aquilo. Então você pensa, mas será que eu estou sendo obsidiado? Não. Pode ser que tenha esse momento de dificuldade. E aí Deus, já sabendo tudo, falou assim, ó, bloqueia, ela vai passar por essa turbulência e depois, né, ela melhorando, se recuperando tudo, a gente reabilita a mediunidade para ela voltar aos trabalhos. Ou às vezes pode ser que você fez o que você precisava fazer e pode ter sido suspenso, né? Porque é interessante isso. Às vezes a gente é chamado ao trabalho e aí a gente pode cair muito naquela armadilha do tipo, não, mas pô, eu tenho que trabalhar a vida inteira. E às vezes não. Às vezes pode ser que você for chamado, dando um exemplo, você foi chamado a trazer psicografias. E aí pode ser que você tenha que fazer 10 anos de trabalho e depois fechou, não precisa mais. Ah, mas aí significa que eu não tenho compromissos? Não, você tem muito compromisso com a tua evolução espiritual, com o teu aprendizado moral, espiritual, intelectual, né? Mas não necessariamente na linha de frente. Que é a mesma lógica como a gente às vezes olha na questão de ser aposentado. A gente está trabalhando na empresa. Só que chega um momento que a gente fala assim, ó, agora não vamos mais trabalhar, vamos aposentar. Entende? Então, às vezes, tem essa dinâmica também. Pode ser que venha, dando aqui outros exemplos que saem dessa questão da obsessão, única e exclusivamente, né? Porque às vezes a pessoa pode ter a mediunidade suspensa e pensar, pô, estou fazendo um estudo do capítulo de obsessões, já vi o capítulo ali sobre a questão que ele vai referenciar ali. Na verdade, isso aqui é um subcapítulo, né? De perder de mediunidade, aí o cara pensa, meu, eu tô num mega processo obsessivo, coisa que às vezes não. Entende? Às vezes é só Deus dizendo assim, ó, tu vai trabalhar 10 anos, fechou. E agora você vai focar em você. Porque se a gente só conseguisse fazer a nossa parte, nós que estamos muito doentes, não estou falando dos espíritos mais evoluídos que vêm com missão para o planeta, não é esse naipe de espírito, estamos falando de nós que estamos muito doentes, tendo as nossas lutas pela frente, né? Que não são poucas. Então, se a gente só conseguirmos melhorarmos a nós, nossa, a gente dá um salto enorme. Se a gente, em algum momento no futuro aqui, eu vou reler o Evangelho segundo o Espiritismo aqui no momento do Evangelho no Lar com vocês, a gente vai fazer esse estudo junto. Se você só conseguir ler aquele livro e colocar em prática tudo que está ali, meu Deus do céu, é mundo regenerado para muito mais. Tem mundo ditoso. É o nível evolutivo que tu vai estar. Então você pensa, mas é só tão pouco esse trabalho. Não, é muito trabalho.
conseguir se melhorar. E esse é o mais importante, né? Porque só eu consigo melhorar, ninguém mais consegue melhorar. Entende? Então, para falar de outros temas, né? E aí, obviamente, como a gente tá no capítulo de obsessão, só para finalizar, aí se tiver, como eu já comentei ali atrás, né, se tiver um processo obsessivo, pode ser suspenso justamente por conta disso também, né? Aí você vai dizer, uma punição. Justamente não ter mais aquele brinquedinho que tava brincando, né? E às vezes do jeito errado, né? Vamos adiante, irmãos. Não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Essa daqui é boa. Vamos a resposta. Sim, é o que não se faz e o que não é preciso negligenciar em fazê-lo. Porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir cuidadosamente. Não, deveis cumprir caridosa e religiosamente. Pelos sábios conselhos se pode induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Okay? E aí eu faço essa leitura que eu lembro, primeiro, analisando a resposta que o Espírito Verdade vem nos ensinar. Faz total sentido, né? Justamente essa questão da evangelização, da moralização, vai despertar, né? Como ele vai comentar ali, né? Então, às vezes, só a palavra do bem, a tua postura de amor, de união, de fraternidade, desperta aquele espírito e quebranta ele, porque às vezes ele está muito na maldade que ele esquece de como que é essa vida muito melhor. Aquela coisa que tu tá num ambiente às vezes tão difícil que tu esquece que existe um mundo muito melhor do que aquele ambiente difícil que você está. Entende? Mas aí eu faço a leitura aqui, não tem como eu não lembrar de relatos, por exemplo, de reuniões de obsessões em centros espíritas, casa de Umbanda, onde espíritos de um nível de maldade maior, muito maior, eles não vão ser alcançados por uma evangelização, né? Porque eles estão tão endurecidos no mal que perder tempo. Chegar um bandido muito bandido e querer falar para ele que tudo que ele fizer ele vai ser preso pela lei, ele vai dizer, não, eu quero fazer o mal pelo mal, não importa que eu vou ficar 500 anos na cadeia, eu vou fazer o mal. Né? Então aí não está aberto a esse diálogo, né? Entende? Então, quando tem o trabalho dos nossos maravilhosos Exus e Pombagiras, de, por exemplo, pegar espíritos trevosos, que a gente está falando de obsessão, existem espíritos que estão de obsessores, né? Que às vezes pode até se abrir ao diálogo, ser resgatado para ser acolhido e amparado. Mas existe outros que o Exu vai vir, vai pegar, vai prender e tchau, vai levar direto para a justiça. Não tem essa camadinha de evangelizar, não sei porque o espírito não quer, né? E uma coisa que a gente já viu aqui, só para pensar aqui de novo, não vou lembrar em qual parte aqui, mas a gente já estudou isso aqui no Evangelho no Ar, da questão de que tu vai querer evangelizar o espírito, o obsessor, e ele vai chegar e vai dizer para ti, não, mas ô médium, que moral que tu tem para querer me evangelizar? Tu tá mais ferrado que eu, tu é mais tranqueira que eu, né? Então é importante da gente trabalhar sempre para se tornar uma pessoa cada vez melhor, para não cair nessa dinâmica, né? Então aí buscar evangelizar numa situação dessa, vai dizer, beleza, cara, né? Sou uma tranqueira, mas tô buscando melhorar. O importante é isso, é daqui para frente, né? E eu sei que se eu fizer de cagada lá atrás, eu vou ter que resolver, né? Entende? Então é isso. Eu imagino que a própria postura da gente, e não só do que a gente fala, porque o que a gente fala é importante, mas de nada adianta eu falar palavras bonitas se meu coração tá podre e eu tô pensando um monte de tranqueira e tô emanando coisas ruins, né? Porque pro universo, pros espíritos, é o que a gente tá emanando, né? E uma pessoa encarnada eu consigo enganar, consigo dizer, eu amo você, e na verdade não amo. Só que o espírito e o universo, ele sabe que energia eu estou emanando. Realmente gosto da pessoa ou não gosto da pessoa, né? Então, não tem como eu não lembrar aqui do nosso grande mestre Jesus, né? E aí que eu trago aqui o conhecimento da revelação cósmica para nós. Então vou só pontuar esse caso, se você quiser aprender mais, fica o convite, vai nas playlists de Aval Elan, e aí tem a primeira trilogia interessantíssima da revelação cósmica, caminhos espirituais e karma e compromisso. E aí lá a gente vai ver isso, né? Onde Lúcifer, na sua rebelião de Lúcifer, né? Onde ele se rebelou, depois, beleza, tu estava aqui na Terra.
Aí ele ficou sabendo que Jesus estava encarnado. Ele falou, nunca, que Jesus, um espírito naquele quilate, entrou num corpo denso, nunca. E aí ele chegou, ele via, falou assim, não, Jesus está encarnado. Ah, não, mas quando a coisa começar a piorar, ele com certeza vai usar os poderes dele. E aí ele foi vendo, e aí quando ele percebeu que Jesus ia ser crucificado, ele se afasta de Jesus. Ele fala assim, não vou nem ficar perto para não transmitir, porque ele já estava se aquebrantando, e ele falou assim, eu não acredito que esse espírito desse quilate vai passar por tudo isso, por esta humanidade. E aí, justamente por Jesus fazer tudo isso, é que aquebranta Lúcifer. Então, depois dele desencarnar, ele vai em espírito, Lúcifer, na contraparte espiritual, da cruz ali, em prantos, assim, estarrecido do que aconteceu, Jesus o acolhe e leva para tratamento. Tanto que aí o espírito que assume no local de Lúcifer, acha que Lúcifer foi sequestrado pelas falanges do bem, não sei o quê. Que aí o arcanjo Miguel ainda vai conversar com ele e dizer, não, ele foi resgatado, porque assim ele quis, ele está sendo tratado, como se fosse um tipo de tratamento, né? E aí que seria o espírito de Satanás. Aí ele que assume a liderança da rebelião e a coisa piora muito mais do que estava antes, né? Então, interessante a gente ver isso daí, que é o que o Espírito de Verdade está falando para nós. Então, evangelizar. Então, o que Jesus fez? Porque ele evangelizou até a última gota que teve, na perfeição máxima que dava para fazer, né? Então, com certeza alcançou vidas com isso, né? Mas, vamos te lembrar, mesmo Jesus sendo Jesus, teve espíritos que não se abriram para o conhecimento dele. Então, pegando esse mesmo exemplo, ainda que eu acabei de citar de Lúcifer, Lúcifer se aquebrantou. Falou, cara, chega, não, chega disso. E decidiu mudar. E decidiu falar assim, não, chega de fazer maldade. Mas Satanás não. E uma galera que estava com eles nas falanges negativas, não, vou continuar fazendo mal. Tem. Então, ó, você vê. Então, mesmo exemplo, mesma demonstração máxima do própria política de Deus carnificada em Jesus para nós. Você vê, teve espíritos que estavam abertos a aprender, outros não. Então vai ter gente que vai estar aberta a receber essa evangelização, a se abrir ao evangelho, e outros não. Né? Questão. Questão número 5 continua, não tinha percebido, pensei que era a questão 6, mas não é. Então, ainda da própria questão número 5, né? Se a gente pode moralizar os espíritos obsessores. Como o homem pode ter, quanto a este assunto, mais influência do que tem os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nesta aproximação com os humanos, quando encontram os que moralizam, no início não os escutam e se riem. Depois, se aquele sabe prendê-los, acabam por deixar-se tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza. E vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. De resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão de sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhe são inferiores em moralidade. E aí ele vai referenciar aqui a questão 279, né? Que é uma questão que a gente vai ver lá na frente ainda. Tá. Interessante, hein, meus irmãos? Muito interessante. Tem? Então, essa coisa, né? O espírito trevoso, quando você começa, por exemplo, a melhorar, ele vai trabalhar para te desvirtuar. Pode ser que ele não aceita, que ele não goste daquilo, mas que é que ele vai dizer que, mas pode ser que o espírito se prenda. Então, você vê, se ele começar lá dentro do íntimo dele, se ele começar a vibrar, ele fala, pô, acho que faz sentido, cara, pô, não quero mais a maldade.
é onde vai ter esse negócio de aprender, porque ele vai dizer, não, mas eu quero aprender isso aqui. Pô, mas eu quero ver esse conhecimento, né? O excelente canal do YouTube, de Espiritualidade de Pedro Augusto, fica aqui a recomendação. Ele fala bastante sobre isso. Tem muitas pessoas que são críticos a ele, mas estão vendo todos os vídeos. Por quê? Porque prende naquilo. Aquele magnetismo prende. Aquela vontade, nem que seja lá no fundo, daquele espírito, encarnado ou não, que está se opondo ao trabalho dele, mas está lá vendo todos os vídeos, que é isso? É lá no fundo já o despertar vindo. Ah, mas pode demorar ainda 20 encarnações. Não importa, mas o despertar já está vindo. Então ele está ali preso falando, pô, quero prestar atenção nisso. Pô, quero ver o que esse cara tá falando. Mas que às vezes, entre processos obsessivos, dele não concordar, dele desvirtuado, o Pedro falar pato e o cara entender avestruz, né? Por mais que possa acontecer tudo esse tipo de coisa, né? Nesse tipo de pessoa. Mas você vê, ela está presa ali se alimentando daquilo. Porque aquilo começa a ressoar de alguma forma dentro dela, né? E aí espíritos que não estão com esse nível de quebrantar, o que acontece? Fica insustentável para eles, eles se afastam, né? Eles não conseguem, porque é um nível de vibração que não os comporta, né? Se você está acompanhando comigo o estudo da obra que está sendo publicado no momento no canal, que é o Renascer da Esperança de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio, existe um momento do livro, tá? Onde os espíritos trevosos estão querendo muito incomodar Emily, muito, sim, eles incomodam a encarnação dela inteira, né? Mas tem um momento que está muito difícil. E aí aparece um espírito de luz, que eu não vou comentar aqui no momento, para você depois assistir o vídeo lá. Não sei qual parte do vídeo que vai ser publicado, no momento que eu estou gravando esse Evangelho no Lar. Eu não gravei essa parte do livro ainda, tá? Mas só para a gente ter um exemplo aqui de uma aplicação disso. E esse espírito de luz, só pelo fato dela ligar a sua luz e mostrar a sua luz, ela congela os espíritos, né, trevosos. E aí tem um espírito trevoso ali, obsessor, que ele quer fugir, ele não consegue, ele fala, me solta, ela, mas ela não tá nada, ela só tá ali, mandando a luz dela. Entende? Que é justamente o que o Espírito de Verdade nos diz aqui. Que o espírito de luz, ele vai ter essa ascendência moral. Ah, mas um espírito ele pode ter mais conhecimento que o encarnado. Sim, muito verdade, porque a gente está preso dentro da carne. Essa pergunta aqui de Kardec é maravilhosa, porque faz total sentido. Nós estamos presos dentro da carne, as nossas faculdades estão muito limitadas. Mesmo quem tem uma mediunidade ostensiva, é uma faculdade muito limitada quando a gente está fora da matéria, né? Mas, vê que ele vai dizer, mas existe uma ascendência moral. Então, quanto mais elevado moralmente, maior a ascendência sobre o inferior. Então, um espírito trevoso, um espírito que está vibrando mal, ele está numa ascendência moral inferior de você encarnado, que está buscando fazer reforma íntima, está buscando trabalhar para Jesus, buscando emanar amor, vibrar em boas energias, você tem ascendência sobre ele. Agora, se você tiver vibrando em tranqueira e vários casos, e tem muitas pessoas encarnadas que estão muito pior que vários desencarnados, entende? Só a gente vê algumas atrocidades que acontecem no mundo, que tem espíritos trevosos que não vão fazer um nível de atrocidade e maldade como algumas pessoas fazem. Então elas estão muito mais doentes do que aquele espírito negativo, do que aquele espírito trevoso, entende? Então, é interessante, muito interessante essa pergunta e essa resposta do Espírito de Verdade para nós, né? A gente entender essa exceção moral e a gente entender esse mecanismo de que, pera lá, eu acho bem interessante esse ponto, também me vem aqui agora na mente, porque reforça para nós tanto o funcionamento dessa lei universal, né, do nível de gradação, do nível de evolução, da liberdade, da independência de estar mais evoluído de quem está menos evoluído, que vai ficando preso em níveis vibratórios e tal, como a questão de a gente perceber claramente aquele conhecimento que nós já sabemos, né? Só porque achei interessante compartilhar, que é todos somos espíritos. Ah, mas eu estou dentro da matéria. Não importa, você é um espírito também. Qual é o teu nível evolutivo? Ah, meu nível evolutivo é pior do que aquele obsessor. Ah, então ele terá ascendência moral sobre você de alguma forma, porque também não é bagunça, né? Porque se fosse pleno, meu, nossa senhora, imagina o que seria aí. Então, né, nada foge do controle de Deus, está acontecendo, vai acontecer até onde tem que acontecer. Nada, a coisa não é infinita. Mas caso contrário, você tem ascendência moral, você não tem. Como a gente sabe, em trabalhos, por exemplo, de apometria, né, que é uma ferramenta que é utilizada para muitas coisas, uma das utilidades da apometria é justamente fazer o resgate de espíritos obsessores,
Por que que acontece aquilo? Porque a espiritualidade vai nos dizer aqui, ó, vocês têm a... cadê aqui? Aqui, ó. E o ascendente pode exercer sobre os espíritos inferiores. Então você tem como se tivesse ali que os evangélicos dizem, né? Você está ungido com a autoridade divina, né? Onde e vai fazer o processo de resgate, entende? Desse espírito obsessor da pessoa, né? É, entendi. Eu tô olhando aqui e me chamou a atenção essa parte aqui de novo, né? Que é justamente o que estamos falando, né? Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus. E isso os assusta. Porque é muito essa dinâmica, né? A gente viu ali no Renascer da Esperança. Não, mas a gente quer fazer o mal, a gente vai fazer o mal, ela tem dívida kármica com nós vamos infernizar e vamos se vingar dela. E o Espírito da Luz falou, e aí, vocês estão bem? E aí só da luz dele já travou os caras, né? E a mesma coisa da coisa positiva, né? A gente vê avatares encarnados. Com certeza, tem vários espíritos trevosos que atrapalham e querem atrapalhar muito. Mas eles conseguem? Não, eles conseguem até um certo ponto. Ali não, porque é um trabalho de Deus. Entende? Então alguém ia frear Jesus? Não, óbvio que não. É livre-arbítrio. Ele está trabalhando pro bem. Ah, mas eles podiam ter feito dificuldades. Podiam, mas nada é infinito. Né? Porque a luz vai sempre avançando, né? Questão 254.6. A subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura? Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Ser-lhes-ia necessário um tratamento moral, ao passo que são tratados como loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Aí ele vai referenciar aqui a questão 221, né? 221, que é do capítulo Mediunidade entre os animais? Não. Que capítulo que é 221 aqui? Ah, tá. Do capítulo Papel do Médium nas Comunicações Espíritas, Aqui, fazendo a leitura só da pergunta, a gente já sabe que faz total sentido, né? Que sim, uma mediunidade mal utilizada, né, com processos obsessivos, sim, com certeza pode levar à loucura, né? E aí fica aqui a recomendação, né, de acompanhar o estudo da obra Renascer da Esperança, que lá a gente vai ver justamente uma questão dessa daí. A Emily, que é uma médium que não sabe da mediunidade, mora na Espanha, está chegando à Espanha o espiritismo, está no ápice. Kardec escreveu só 2 livros no momento daquela obra, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, então é tudo muito fresquinho, muito novo. Uma Espanha extremamente ortodoxa, católica, conservadoríssima, e a Emily tem mediunidade, mas ela não sabe. Então ela entra em sintonia negativos e eles subjugam ela de tomarem posse do corpo dela, fazer um monte de coisa sem ter consciência, né? Então, sim, da mesma maneira que ela via, às vezes, tinha um certo ponto que ela começou a ver os espíritos e coisas feias que ela via, porque as companhias que ela tinha ali em volta dela era aquilo lá, porque ela não estava ainda fazendo reforma íntima, né? Então, com certeza, isso impactava cognitivamente ela, né? Imagina, ela se assustava. E as coisas que via, as coisas que falavam para ela, né? Que são espíritos trevosos, vão só querer desvirtuá-la e fazer mal para ela, né? Então, sim, com certeza leva à loucura. E aí é interessante que o Espírito Verdade vai nos falar aqui que no futuro, quando a medicina se abrir ao espiritismo, já vai se saber facilmente isso. E a gente sabe de vários avanços que estão acontecendo agora, 2026, né? Teve um estudo agora recente de uma técnica, que obviamente está muito prematura ainda, mas que consegue fazer com que o corpo identifique uma célula cancerígena e a destrua. Então é um tratamento muito mais leve que a quimioterapia, que é muito mais agressiva ao corpo, né? Porque tem que destruir todas as células, as boas e as doentes. Isso leva a uma grande debilitação da pessoa. Existe a questão do tratamento de algumas doenças raras, de coisas que já estão se avançando,
entende? Parece que tem um medicamento novo que está em estudo para a questão do HIV, o próprio HIV, que antes matava um monte, agora não mata. Então você vê, são avanços vindo. Mas por que esses avanços não vão ainda mais rápidos? Porque a medicina humana, ainda por interesses, é extremamente materialista. E nós sabemos disso, né? Graças a Deus, esse conhecimento novo já chegou a nós, que no futuro, e eu não sei se esse futuro vai ser 2058, quando a gente iniciar a regeneração, ou se vai demorar 100 anos, 200 anos, mas a gente vai deixar de ter essa medicina trabalhando para o lucro, trabalhando com material. Então eu quero te adoecer para vender o remédio e lucrar. E se o remédio não te curar, melhor ainda, porque você tem que tomar ele várias vezes e eu lucro ainda mais. Para quê? Para trabalhar em prol do humano. E aí ela vai, não, mas tem o espiritismo, vamos estudar isso corretamente. E imagine quanto que a gente vai avançar. Aqui nessa pergunta, ele vai simplesmente nos dizer da questão do avanço do espiritismo na medicina. Mas obras que, por exemplo, me vêm aqui na mente, como o livro Nova Era, de Roger Bottini Paranhos e Hermes Trismegisto, que vai trazer várias informações do futuro. Tem um livro também do Osmar Barbosa, que também vai falar sobre o futuro. Eu não lembro o nome do livro, mas é uma coisa parecida com Nova Era lá, Profecias do Novo Tempo, alguma coisa nesse sentido. Também vai corroborar isso, nos falando para nós como, quanto que a medicina, por exemplo, vai avançar, e várias outras áreas vai avançar, né? Quando a gente se abrir para isso. Porque agora não dá. Agora a coisa é tão bizarra que se um médico se posiciona falando, não, existem outras questões além da matéria. Ele é ridicularizado, ele é escanteado, ele é visto como talvez um mau profissional pelos pares, porque ele está se abrindo para isso. E sendo que não, sendo que existe, obviamente, componentes químicos, mas existem os componentes espirituais. Não se invalida um. Tem. Mas, interessante, né, gente? Vamos para a última questão, que é a questão 7, né? A pergunta 7, né? E a gente finaliza o capítulo 23, tá bom? Que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas. Se pode interditar a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos, nem impedir a sua influência oculta. Isso se parece a essas crianças que se tapam os olhos e creem que não são vistas. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, porque os imprudentes podem dela abusar. O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer a função essa coisa. Bem, e aí faz total sentido, né, gente? Aí eu estou fazendo a leitura aqui, me vem, por exemplo, o exemplo assim, a gente tem pessoas que utilizam uma faca para fazer mal a outra pessoa, cortar outra pessoa. Então é um uso errado da faca. A ferramenta é a faca. Tá, então a gente vai, como sociedade, banir a faca? Mas aí como é que nós vamos cortar o nosso alimento, que é uma coisa do bem, né? Então, que é o final ali da questão. É como é que você usa aquilo. E aí eu achei bem interessante o Espírito Verdade trazer isso, faz total sentido, né, gente? Faz total sentido. Que é, você não tem o controle sobre isso, é de lá para cá. Nós sabemos, a gente já estudou isso aqui, né? Nós temos esse conhecimento do espiritismo, que os espíritos vos dirigem. Muitas coisas às vezes acontecem, a gente está sendo inspirado pelos espíritos e nós nem sabemos. O livro dos médios, o livro dos espíritos nos fala. Não vou lembrar agora qual a questão, mas ele nos fala. Você está muito mais influenciado e comandado pelos espíritos do que tu imagina. Né? E pessoas que às vezes não estão atentas, vêm pensamentos na mente que às vezes nem identifica, nem é delas. A gente sabe que tem um relato de espíritos que às vezes fala assim, ó, vai lá e fala tal coisa, a pessoa vai lá, pum, como se fosse um fantoche, entende? Então não é porque assim, não, mas pode ser uma mediunidade ser usada errada. Não, então vou fechar a mediunidade. Você não vai, porque você vai ter contato com os espíritos a todo momento, né? Não é uma coisa que, por mais que a pessoa às vezes possa ter uma mediunidade ostensiva, e aí, por algum motivo, é fechada a mediunidade dela, ela não está cessada de ter este contato com o plano espiritual.
né? E o que faz total sentido que assim seja, né? Porque já pensou, a gente já está aqui encarnado, já tem todas as dificuldades de nos melhorarmos e de superarmos as nossas fraquezas, superarmos as provas, quitarmos os karmas que a gente tem para quitar. E aí, como é que Deus seria justo, né? Nosso pai, mãe, consciência divina, entende? Como é que Deus seria justo se ele nos colocasse aqui completamente vendados? A gente estudou isso no Livro dos Espíritos também. Tem esse conhecimento para nós. Como seria justo? Né? Existe uma pergunta lá que vai falar assim, tá, mas o que é o certo? Como é que eu vou saber o que é o certo? Porque, por exemplo, para mim, Christian, o certo é você tomar água. Mas pode ser que para outra pessoa lá, pro Rafael, ele vai dizer, não, água é muito ruim, eu não gosto de água, eu quero tomar só cerveja. Então quem que tá certo? E aí, o Espírito de Verdade vai dizer, por isso que Deus deu a consciência ao humano. Porque a consciência vai apitar, então ele vai olhar e dizer, tem, talvez o meu exemplo não foi melhor, então vamos pegar um exemplo que seja assim mais extremo para ficar nítido. Porque a cerveja, se tomar uma cervejinha, não vai fazer mal, tem uma série de coisas para a gente analisar. Vamos pegar um caso mais extremo que fica mais fácil. Meu exemplo. Eu sou completamente contrário ao consumo de cocaína. Acho que você não deve usar de forma alguma cocaína. Tem? Beleza. Existe uma outra pessoa que para ela vai dizer, não, eu acho que eu posso usar cocaína uma vez na semana quando eu vou numa festa. Como é que você vai saber o que está certo? A Espírito Verdade vem nos ensinar. A tua consciência vai acusar. Então aquele cara que vai usar cocaína, em algum momento, se vai acontecer, quando ele vai dar um lapso, esse conhecimento vai vir, a consciência dele vai cobrar, vai olhar e vai dizer, pô, cara, mas não é legal estar usando droga, cara. Pô, isso aqui tá me fazendo mal, cara. Aí vai acontecer alguma coisa no dia a dia dele, sei lá, o nariz vai sangrar, porque diz que o nariz sangra, né? Ah, pô, aí o nariz, ele vai, pô, o nariz sangrando, pô, cara, não tá certo isso, pô, tem que parar com isso. É o que? A consciência. É a centelha divina falando com ele, falando, cara, tá no caminho errado, larga isso daí. Entende? E Deus, o próprio Espírito de Verdade nos ensina isso. Deus não seria justo se ele não nos desse essa consciência, essa ferramenta para a gente conseguir discernir, né? Então é a mesma questão daqui, entende? Que vem corroborar com o que a gente está vendo aqui. Então, qual que é a leitura que a gente vai tendo? A gente vai tendo essa influência do Espírito. Isso vai acontecer, né? E aí, a gente vai dar vazão, não vai dar vazão? O que a gente vai fazer? Né? E agora, não fechar a mediunidade, porque não, justamente o contrário. A gente sabe que planetas mais evoluídos, humanidades mais evoluídas, ela, por exemplo, não precisa mais de médium. Você não precisa ter alguém que vem com uma missão de ser médium. Porque toda essa humanidade já está muito mais contato com a espiritualidade maior. Por que a gente ainda precisa de mediunidade? Porque a gente ainda está muito pequeno. Então tem muita gente que está tão afastada de Deus que elas não conseguem fazer essa conexão direta porque elas estão muito fechadas para aquilo. Aí tem que vir esses espíritos mais evoluídos, ou às vezes, na grande maioria das vezes, os médios são mais endividados ainda, para vir com essa missão difícil, como é de ser médio num planeta como esse. Para quê? Para alcançar muitas vidas e ser essa ferramenta. Como a gente viu na outra questão. Né? Porque às vezes o espírito está falando uma linguagem muito rebuscada, porque é um espírito mais evoluído, e aquele espírito que está no nível inferior, ele não entende a tua mensagem. E aí Deus utiliza de várias ferramentas para alcançar a vida dos seus filhos. Então ele vai falar, utilizar às vezes aquele irmão encarnado que está com um nível de conhecimento menor, mas vai conseguir alcançar aquela vida. Né? E aí às vezes é a mesma coisa dessa questão, por isso que a gente tem que ter mediunidade. Porque a gente não está no nível evolutivo suficiente da gente conseguir se conectar com Deus mais fácil e não precisar de um médium. Entende? E aí eu só finalizo aqui, já deu meia hora, a gente finaliza essa questão. Trazendo a informação de, por exemplo, lá em Marte, está no livro Marte, de Ercílio Mas e Ramatiz, de que existe uma data festiva, não vou lembrar agora que momento, uma vez por ano, onde lá tem espelhos, onde eles conseguem se comunicar com os espíritos no plano espiritual. Então você vai lá, vai se comunicar, por exemplo, com o teu familiar, entende? Então vai ter lá o dia de falar com os desencarnados. E aí vai ter essa ampla comunicação entre os encarnados em Marte e os encarnados que estão no plano espiritual em Marte. Daria para fazer isso aqui? A gente sabe que não, tá louco?
A gente sabe que Deus justamente nos tolhe tanto a nossa percepção estando nessa matéria densa, não porque Deus é mau e não quer que a gente veja a realidade, mas é para nos proteger, porque se a nossa mediunidade fosse aberta, o cenário que nós estamos aqui, a gente ficava maluco, a gente não saía de casa. Capaz de a gente não conseguir olhar no espelho de ver, às vezes, a nossa forma espiritual complicada, por escolhas que nós estamos fazendo. E aí temos que melhorar essas escolhas para nos curarmos, né? Então, mas lá em Marte não, a humanidade está muito melhor. Entende? E depois? Não para pensar. Entende? E se abrisse essa comunicação, o que será que ia acontecer? Será que isso ia melhorar para as pessoas? Será que elas diziam, ai, que massa, que legal? Ou elas diziam, então você tem mágoa com teu pai, um baita de um rancor. A gente sabe, Jesus ensinou, tu tem que curar o rancor. Tu tem que trabalhar para emitir o perdão. Mas tu não quer, tu não consegue, tu tá ali resistente. Não, eu quero levar esse mágoa, esse rancor. E se você não tem contato com o espírito do teu pai, e aí? Será que ele não vai piorar ainda mais? E aí justamente tu não tem mais esse contato, não vai conseguir fazer porque tu deixa aquilo ali passando e o tempo ir passando, e aí tu começar a maturar, falar assim, não, eu não vou ficar levando essa mágoa não, meu pai já desencarnou, não vou perdoar ele. Para justamente conseguir te ajudar, né, a emitir o perdão, nesse exemplo que eu tô dando, né. Mas é isso daí, gente. Finalizamos o capítulo 23. Na semana que vem, no próximo Evangelho no Lar, a gente vai iniciar o capítulo 24, que é Identidade dos Espíritos. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Então convido vocês, se vocês quiserem, fechem seus olhos. Busquem respirar. Busquem acalmar as mentes para nós nos conectarmos a Deus. Meu Pai, Mãe, Consciência Divina, eu venho fazer essa oração de encerramento do Evangelho no Lar, meu Deus. Te agradecendo por esse momento de estudos. Obrigado por dar a oportunidade para mim, para os meus irmãos e irmãs que estão em espírito aqui comigo e que estão assistindo esse vídeo no YouTube. Obrigado, meu Pai, por dar a oportunidade a todos nós de estarmos estudando e aprendendo cada vez mais. Eu peço, por favor, meu Deus, ajude a todos nós a despertarmos, ajude a todos nós a melhorarmos, evoluirmos. Entende? Eu peço, por favor, meu Deus, limpe os nossos espíritos, entende? Afaste de nós espíritos obsessores, forma os pensamentos negativos, antimatéria, para que facilite a gente se conectar com a espiritualidade maior, para que facilite a gente se conectar contigo, meu Deus. Eu também peço, por favor, levante barreira de proteções no meu lar, no lar das pessoas que estão vendo esse vídeo, para que todos nós possamos ter essa proteção, para que nada de mal adentre este lar, e nós tenhamos lares de amor, de união, de fraternidade. E eu peço, por favor, meus irmãos e irmãs da espiritualidade maior, fluidifiquem, magnetizem esta água, esse chá, esse líquido que está aqui na minha mesa, na mesa das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que no momento que nós bebemos este líquido nos hidrate, mas principalmente nos purifique, nos traga energias, bons fluidos, para nos ajudar a continuarmos trabalhando para Jesus, trabalhando para este propósito de melhorarmos, de evoluirmos, de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Muito obrigado, meu Deus, por todo o aprendizado, por todas as bênçãos e graças. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo. E muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando o Evangelho no Lar junto comigo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.